Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia, como vocês estão? Bom dia! Tudo bom, queridas? Bom dia! Bom dia! Estou escrevendo aqui enquanto vocês vão entrando. Bom dia, meninas, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Sextou. Gente, essa semana foi muito rápida, não foi? Meu Deus, que coisa! Tá rápido, né? Foi uma semana maravilhosa por aqui, né? Foi muito bom, uma semana muito produtiva, muito feliz, né? E que possamos permanecer firmes e fortes, né, na leitura desse livro. Vamos pensar também na próxima semana que nós vamos fazer o nosso culto no lar, né? Então a decisão de vocês foi pelo sábado, né? Vocês querem fazer no sábado, não é mesmo? A maioria. Então a gente já se organizar para isso, para sábado que vem. Aí vocês já podem falar assim, né, com a família: olha, vou preparar um momentinho especial no sábado que vem para nossa família. E aí a gente pode pensar no horário, às 19 horas, né? A gente não colocou horário, né? Mas às 19 horas, por exemplo. Então nós vamos estar ali. Lembra que todo mundo estava ali no seu muro junto. Nós vamos, né, eu vou entregar para vocês até segunda-feira. Eu quero entregar isso para vocês, né, esse material. E aí vocês vão organizando. Eu vou fazer um videozinho ensinando como vocês vão montar a mesa, tudo isso para vocês, tá bom? Ah, que lindo, Ana Cláudia. Ah, maravilhoso, use mesmo, tá bom? Então é isso, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minutinho, enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Gente, olha só, eu já estou aqui com a ideia do nosso próximo livro. É um livro muito fácil de achar, é um livro barato, né? Bem baratinho, e ele é muito fácil de achar também, tá? Então, eu tava pensando em outro, né? Eu queria um outro livro, só que
aí eu descobri que ele, assim, né, não dava. Então, já bati o martelo no outro. Então, nós vamos estudar. Foi um livro que vocês me pediram, né, no ano passado, Fê. Nesse ano também algumas pessoas falaram aqui no devocional. Que vai ser o livro Ego Transformado. É esse aqui, ó. Do Tim Keller. É um autor excelente, né? Maravilhoso. Então, vamos ler esse livro aqui, tá bom? Já vamos começar já corrigindo as coisas para corrigir, que tem para corrigir. Nós já falamos, né, sobre assuntos muito fortes aqui, né? O nosso último livro foi muito forte. Esse também é um livro assim que ele é pequeno, mas é um livro muito forte. Então, é Ego Transformado do Tim Keller. Tá bom? Então, vamos juntas. Vocês já podem ir adquirindo. Vou colocar ele lá depois lá no nosso grupo, tá bom? Então, aqui, ó. Ego Transformado. Tá bom? E esse é um livro também muito... ele é um livro pequeno, tá? Então, assim, é um livreto, então, mas é um livreto com muita informação e que vai sacudir a gente igual ao livro A Raiz da Rejeição. Então, nós saímos da rejeição, agora nós vamos pro ego. Né? Vamos ser confrontadas, né? Evangelho é isso, é confronto. Ser cristão é a gente sair mesmo da nossa zona de conforto. E aí a gente precisa mesmo, e eu falei para vocês, esse ano é um ano realmente da gente avançar, né? De construir, de reconstruir. Nós temos aqui várias Neemias e nós somos convocadas a corrigir aquilo que já não cabe mais em nós, né? Ontem uma jovem senhora mandou mensagem: Fernanda, eu não quero mais viver dessa forma, eu tô cansada de viver da mesma maneira, né? E eu falei assim, olha, tem uma coisa que estar indignada, o que fez Neemias sair do lugar? Foi ele ver a situação e ver que não era aquilo que ele queria, não foi isso, né? Então Neemias, ele mostra ali que ele teve que se indignar, ele teve que falar, como assim? Os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém ainda estão quebradas, né? E ele se indignou, ele sentiu. Então a gente precisa às vezes sentir para a gente poder sair do lugar. Então, se tem algo hoje que te incomoda, se tem algo que hoje não está bom para você, esse é um convite à mudança. É um convite à reconstrução, é um convite você pegar ali a palavra, as ferramentas de serviço e ir para cima. E início de ano é para isso, né? Para a gente se indignar, a gente se corrigir, falar, não chega, que não dá mais, eu não quero mais isso, e ir para a luta. Só que essa luta não é da noite pro dia, né? E ontem eu conversando, não sei se ela tá aqui, ontem conversando com ela, a gente tem que manter uma paciência, tem que ter paciência. Aquilo que for bagunçado, ela não vai arrumar da noite pro dia, não, gente. É construção, e construção, ó, é diária, é esforço diário. Neemias reconstruiu muito rápido, a gente vai ver aqui depois. Foi muito rápido, mas ele usou estratégia, ele usou as ferramentas certas, né? E às vezes, quando a gente aprende, quando a gente está num lugar, gente, né, que nós estamos ali pela permissão divina, de estar naquele lugar, e a gente aprende o que tem que aprender naquele lugar, Deus tira a gente dali, né? A gente estudou, os israelitas, eles ficaram ali quanto tempo presos no deserto? 40 anos, que era para ser no máximo dias. Então, mas por que eles ficaram presos? Pela teimosia, pela forma como viviam,
né? Pela falta de fé, pela murmuração, a gente viu tudo isso. Isso é uma aula pra gente entender que muitos desertos que a gente ainda está presa está relacionada ao nosso comportamento. Então, se é algo que eu não tô gostando, se tem um ciclo na minha vida que ele não se fecha, alguma coisa eu tenho que aprender ali, gente. Eu não aprendi. Deus não tá atrasado, Deus não se atrasa na vida de ninguém. Deus não se atrasa na vida de ninguém. E certas situações, elas estão muito ali para que a gente possa corrigir. Enquanto eu não corrigir, eu não saio daquele lugar, né? Então, é importante a gente ir entendendo as coisas e organizar, como uma vez eu disse para vocês. Uma vez eu tava, né, no auge ali da depressão, e aí eu tava bem, aí de repente eu tive uma queda assim pesada, e aí eu cheguei na terapia zangada e falei pra minha psicóloga na época, olha, como assim? Eu não aguento mais, eu não quero mais viver nisso, eu tô me esforçando, e mesmo assim ainda vem essas crises, e foi tão engraçado, porque a psicóloga tão maravilhosa, ela olhou nos meus olhos assim e falou assim, você acha que levou quanto tempo pra você adoecer? Agora você quer a cura da noite pro dia? Não. É devagar, é com paciência, é aprender no caminho. Então, minha amiga, a mesma coisa eu digo para você, né? Tá querendo reconstruir, tá no início de ano, eu não posso ali na metade do caminho desanimar. É igual uma dieta. Quando a gente começa a fazer ali uma dieta para emagrecer, é muito engraçado, né? Aí a gente começa, a gente já na primeira semana, a gente já começa com tudo. Aí você não vê nenhuma mudança. Você fala, meu Deus do céu, eu tô toda dolorida. Ai, desculpa, gente. Tô toda dolorida, tô toda não sei o que, mas não consigo emagrecer. Calma, minha amiga, não é da noite pro dia. É igual músculo. Esse ano, se Deus quiser, uma das minhas metas é ganhar músculo. E não é por estética não, gente. Eu nem tenho essas vaidades todas, assim, dessas coisas. É bonito, eu acho bonita a pessoa com músculo, mas é a minha idade, né? E se a gente não ganha músculo na minha idade, como jovem senhora, ai, gente, não é bom, né? Então, a gente precisa ir correr atrás daquilo que vai fazer a gente bem. Então, eu quero, se Deus quiser, eu tenho uma academia aqui dentro de casa, né? A gente tem um espaço ali com aparelhos. E são aparelhos, assim, até... Assim, dá pra fazer muita coisa. Não tem muito aparelho, né? Mas o que tem ali, dá pra gente trabalhar muita coisa. E aí, todo dia meu marido, vamos. Eu falei, não, amanhã eu vou. Depois eu vou, hoje não. Aí todo dia uma desculpa, né? E teve uma época que eu tava indo firme. Desanimei, parei a construção. Então, a gente não pode desanimar no meio do caminho, né? A gente precisa permanecer, perseverar, né? Então, a gente precisa, né? É isso mesmo. Não existe a Marisete falando, já vou começar os 59 semana que vem. Isso mesmo, né? Então, se você tá, Marisete, querendo fazer atividade física aos 59, pode fazer. Eu conheço aqui. Minha mãe faz, mas ela faz no posto de saúde, né? E é uma graça. Que ela fala, ai, tô toda dolorida. E minha mãe tem 81 anos, né? Ela é uma graça, minha mãe. Tava ali, foi fazer os exames, aí deu pressão alta. Nunca teve pressão alta, mas é porque quer continuar comendo igual comia antes. Eu falei, mãe, mas você no teu corpo não é mais igual antes, não. Você já tem 80 anos e ela quer ficar comendo igual ela comia. Eu falei, não é assim, não. Aí deu a pressão alta, colesterol, aí vai tomar remédio, né? Então, a gente precisa perseverar, né? Olha, eu já comecei o meu objetivo desse ano. Eu comecei a fazer aos 60 anos, é muito bom, tá vendo?
Então, aqui a gente tem várias atletas, então a gente já tá aí projetando para colocar no seu quadro dos sonhos. Então, uma das coisas que eu quero é cuidar dessa área, né? A gente precisa olhar para algumas áreas da nossa vida e arrumar, né? E isso faz parte da construção, isso faz parte dos nossos sonhos, né? Eu quero estudar tantos livros esse ano, isso você pode colocar no quadro dos seus sonhos. Quem sabe fazer um curso novo, né? Fernanda, eu quero muito arrumar a minha casa. Eu quero melhorar meu relacionamento na minha casa. O que você pode fazer para melhorar o relacionamento? O culto no lar, momentos à mesa com a família. Aí você pode pegar uma imagem, né? Você pode pegar uma imagem de pessoas sorrindo na mesa. Eu lembro que no que eu realizei de 2023, eu coloquei uma imagem. A gente estava numa fase muito difícil e a gente não conseguia viajar, sabe? Tava bem difícil. E aí eu tinha uma imagem nele que é tipo assim, a família de braços assim, abertos, felizes, né? Numa viagem. E aí passou o tempo, quando eu realizei esse sonho, eu tenho uma foto justamente da mesma maneira. Só que eu não pensei, vamos fazer a foto igual do quadro dos sonhos. Não, do nada aquela foto aconteceu. Eles estavam lá e eu falei, levanta o braço. Aí eles levantaram, eu tirei a foto. E não foi algo planejado, assim, sabe? É muito legal, sabe? É muito legal. Então, assim, você pode colocar coisas que você quer organizar esse ano, como você quer se ver esse ano. Você pode até escrever, né? A gente pode escrever lá na hora. Você pode colocar ali, né? Coisas materiais, coisas de você, da sua personagem, né? Da sua saúde, de tudo, assim, sabe? Vai ser muito legal, né? Mas para isso a gente precisa ter paciência e perseverança para realizar. E a gente olha para ele e eu corro atrás. Eu olho para ele e eu corro para trás, né? Então vamos lá? Aprender a dirigir, né, Márcia? Isso mesmo, né? Eu falei muito sobre... Eu falo sempre isso aqui para vocês, né? Quem a mulher quer aprender a dirigir não aprende, vamos colocar isso na meta dos nossos sonhos, né? Olha, a Marisete quer fazer um curso de terapeuta. Olha que lindo. Olha. Claro, a Cláudia disse que está fazendo pilates e está sendo bom para o corpo dela, para a mente e para a alma. Claro, porque o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, elas estão interligadas, não é? Não são pessoas diferentes, é um único ser. E para tudo é como se fosse uma cadeira, né, gente? Uma mesa, ela não vai ficar em pé faltando uma perninha, né? Então, assim é a nossa vida. Então, vamos orar. Então, vamos orar para a gente começar, né? Obrigado, Pai, por esta manhã bendita. Obrigada por essa semana, Senhor, que foi tão cheia do Teu amor, tão cheia de conhecimento. A Tua presença, a presença do Espírito Santo, chegou neste ambiente de uma forma tão curativa, Senhor. Obrigada, Jesus querido, por toda a bênção. Derrama a Tua paz, Senhor, sobre estas mulheres, as que estão aqui, Senhor, com os muros derrubados, entristecidas, Senhor, sem esperança, Jesus, que o sopro do Espírito Santo venha renovando essas mulheres, levantando essas mulheres, Senhor, para que elas possam, Jesus, na Tua força, Senhor, reconstruir os muros das suas vidas, das suas histórias, que elas possam viver a transformação, Senhor, na qual o Senhor deseja. Jesus amado, vai passeando entre nós, Senhor, que as Tuas águas que são puras, Senhor, águas que restauram, que limpam, Jesus, elas possam ser derramadas, encharcadas
tocadas neste ambiente, Senhor. Que cada mulher, Jesus querido, receba o que esteja precisando. Jesus, nesta manhã bendita, nós te pedimos, Senhor, visite os nossos lares, entra pela porta da frente, Senhor. Que as águas que vêm diretamente do teu trono possam lavando os ambientes, Senhor, lavando os corações, limpando as impurezas, tudo que não provém de ti, Senhor. Vai limpando, restaurando, Senhor. Coloca, Jesus querido, os teus anjos como guardas na nossa casa, protegendo, Senhor, cada um que aqui mora, nos nossos lares, Jesus. Vai fechando o teu muro, Jesus, resguardando, protegendo, no teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 5, né? Neemias defende os oprimidos. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra os seus irmãos. Então, eles estavam lá reconstruindo os muros, já estavam levantando os muros, e de repente começou ali, né, um grande protesto naquele povo que estava reconstruindo os muros. Vamos lá. Alguns desses diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender os nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, aí Neemias diz: fiquei muito indignado. Então Neemias viu que as pessoas estavam passando ali por dores, estava passando por privações, estava passando por injustiça, né? Então, eles tinham que vender os familiares para poder dar conta ali do sustento da família, né, gente? Era da cultura deles, né? Vamos lá. Quando eu vi essas reclamações, fiquei indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos a cobrar juros quando lhe pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros. Mas agora vocês o vendem de volta à escravidão? Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Nossa, isso é tão forte, ó. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? Então, aí eles ficaram envergonhados, né? Porque eles estavam ali, né? Cobrando valores, juros, né? Aquelas pessoas que não tinham condições, eles estavam emprestando a juros, colocando as pessoas em situações, assim, de vulnerabilidade. Nós estamos no capítulo 5. De vulnerabilidade. Ele fala: gente, a gente já tá salvando aquele povo que foi para lá, que foi exilado, e vocês querem fazer isso novamente, vendendo seus irmãos, vendendo aqueles que estão caminhando ao seu lado, né? E aí eles ficaram ali, não tinha nada o que falar.
Então prosseguiu: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros, a 100ª parte. Os juros que cobraram quando emprestaram dinheiro, cereais, vinhos, novo e azeite. Eles responderam: devolvemos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois sacudi as dobras do meu manto e disse: que Deus assim os sacuda dos seus lares, de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu: amém, e louvaram o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Durante 12 anos em que fui governador, aí prestem bastante atenção, Neemias se torna o quê? Governador de Judá. Olha que lindo. Neemias se torna governador de Judá. Nós já vamos aqui. Do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes. Nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiu uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais dele se aproveitaram do povo. Mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora os 150 judeus e oficiais que comessem com frequência a minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Então, olha que lindo, né, Neemias? Nossa. Os suprimentos pelas quais eu pegava todos os dias eram boi, 6 dos melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembre-te, ó meu Deus, de tudo que tenha feito por este povo e abençoa-me por isso. Ai, gente, vamos lá, né? Vamos lá estudar esse capítulo. Primeiro, uma das grandes coisas que me chamou bastante atenção, vocês veem aqui, né? Neemias se torna o quê? Governador. De copeiro a governador, né? E ele tem algo muito parecido com José, né? A excelência, o servir da maneira certa, né? Servir com alegria. Porque, olha, Neemias, assim como José, ele estava ali exilado. Quando ele vai trabalhar para esse rei, ele é exilado, ele também está afastado da terra dele. Mas nem assim ele não se colocou no lugar de coitado, nem de revoltado. Ele fez a sua tarefa, mesmo estando no lugar que não era dele. Ele cumpriu a sua tarefa com amor, com zelo, com responsabilidade. E ele tinha ali nele um espírito de liderança. Ele enxergava que precisava de correção. Quando ele soube dos muros de Jerusalém, porque ele não morava mais ali, né? Então, ele se levanta. Ele poderia não querer mais estar ali naquele ambiente, gente. Ele poderia falar assim, tanto faz, eu não moro mais lá. Eu tô bem aqui, tô bem colocado, numa bela função. Mas no seu coração, ele era uma pessoa que agia com justiça, né? Então, ele viu que aquele povo estava precisando e ele foi servir. Ele foi fazer a parte que cabia a ele, porque cabe a todos nós, gente.
Quando a gente encontra um lugar que está desorganizado, é a minha responsabilidade de mudar. Às vezes a gente vai estar num lugar, por exemplo, tá numa igreja, né? Aí você começa a ver os erros. Ver os erros, ver os erros, ver os erros. E aí, se você tá enxergando o erro, isso significa que você pode ir lá ajudar a servir a melhorar aquilo ali, não é? Nossa, tá ficando o banheiro sujo, tá ficando não sei o quê. Então, minha irmã, vamos lá, seja você a que vai pegar a vassoura e vai limpar. Então, se a gente tá enxergando, uma crítica, ela deve ser com construção, né? Deve ser com construção. Então, ele tinha esse espírito de liderança. E aí ele não chegou à toa a ser o governador à toa. Então ele foi para lá porque ele realmente merecia, né? Então ele tinha ali, então ele se tornou governador. E nós podemos, né? Nós também podemos crescer, mas para crescer a gente precisa crescer saudável, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa, porque a gente vai colocando o pé, Deus vai colocando o chão, Deus vai colocando o pé e a gente vai. Quer dizer, nós vamos colocando o pé e Deus vai colocando no chão, né? Então é assim, eu inverti as ordens. É assim que funciona, né? E aí, vamos lá. Olha só que interessante, né? O povo, eles estavam ali naquele processo de reconstrução dos muros, né? E, de repente, o próprio povo, eles estavam ali em processo de construção, eles mesmos começaram a se atacar, né? Eles mesmos começaram a se atacar. E o texto começa dizendo que houve esse grande clamor do povo e das mulheres, né? E isso, o que quer nos ensinar? É que a gente tem algo muito forte para falar aqui. Que a verdadeira reconstrução, gente, ela começa de dentro para fora, não é? Eles começaram, vamos ver, por que aquele povo, os muros estavam derrubados? A gente estudou no primeiro dia, né? Que eu falei, eles viviam totalmente incrédulos, estavam fazendo maldade uns com os outros, né? Longe de Deus, rebeldes. Então, Deus permitiu que eles passassem ali por aquele turbilhão, né? Que fossem atacados, que as portas fossem quebradas, que eles fossem levados como escravos. E aí, olha, eles começam a reconstruir, e aí eles com idolatria, isso mesmo. E aí eles começam a reconstruir, e aí eles voltam novamente a começar a ter as quedas, né? Pequenas quedas, mas são quedas. Lembra que a gente falou sobre isso? Que ninguém tropeça em grandes pedras. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Então, eles precisavam de mudança. Eles precisavam de mudança, né? A força do povo, só houve mudança dos oficiais a partir das reclamações do povo, não aceitar as injustiças. Isso mesmo, né? Então, ali começou uma reconstrução e eles começaram a fazer com os irmãos aquilo que já estavam vivendo no passado. Então, eles precisavam mudar, uma mudança verdadeira, né? E a mudança, gente, ela só acontece quando a gente começa a levar a dor a sério. Então, nós vemos tantas injustiças no mundo, né? E nós somos convidadas a ser aquela que vai fazer a diferença, né? E fazer a diferença está como cidadã. Como que você está vivendo como cidadã? Nas suas pequenas atitudes diárias. Você está exercitando a piedade, você está exercitando a justiça, está servindo, ou está fazendo sempre esperando algo em troca. Aqui eles estavam emprestando a juros, né? Querendo sempre ter vantagens.
Aquele jeitinho que a gente até brinca aqui, aquele jeitinho brasileiro, né? Que isso é vergonhoso, que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar, né? Então, uma nação, um povo só é mudado quando a gente olha verdadeiramente para a dor e a gente fala assim, olha, e leva aquilo ali a sério, né? Então, nós precisamos mudar. Então, a reação de Neemias é muito maravilhosa, né? Porque ele não para ali, ele fala, meu Deus, ele fica indignado, mas ele age com sabedoria, gente. É muito interessante isso. Cadê? Eu acho que eu até marquei. Cadê? Peraí aqui. Peraí. Quando eu vi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, presta bastante. Olha aqui. Essa é a fase aqui, ó. Depois de pensar bem. Então, as pessoas foram lá para ele, reclamaram, trouxeram suas dores, as questões. Ele não agiu com impulso. Olha, Neemias se ensinando pra gente. Ele não agiu com impulso. Nós exercemos, gente, uma liderança. Todos nós exercemos uma liderança. Você pode ser líder dentro da sua casa. Líder de um ministério. Às vezes você é líder, né? Às vezes tem sua empresa. Às vezes você é líder, você é chefe em alguma coisa. Mas nós somos líderes. Lideramos a nossa vida, né? Como é importante a gente aprender a se liderar. Lembra quando a gente leu Metanoia? Tinha um capítulo que falava assim, lidere-se. Seja você sua própria líder, porque não tem como a gente liderar o outro sem a gente se liderar, não é? Então, olha como que é impressionante aqui. Depois de pensar bem na questão, ele não agiu com impulsividade. Liderança espiritual, gente, ela não ignora a injustiça. Ela vai resolver, mas também ela não reage sem discernimento. Quantas vezes a gente acaba... Porque quando a gente age sem discernimento, a gente vai acabar sendo injusto também. Vai ser injustiça cobrindo injustiça. Fala o que não deve, fala na hora errada. Então, não tome nenhuma atitude sem antes pensar bem naquela questão. Refletir, ainda mais quando são decisões que vão mudar a rota da nossa vida. Tem decisões que são tão importantes e que a gente deve pensar se é isso mesmo, se é este o caminho. E aí a gente precisa orar, a gente precisa conversar com o Senhor, a gente precisa estar aos pés dele, perguntar, Senhor, essa é a decisão que eu preciso tomar? Então eu tenho que pensar, porque às vezes uma atitude nossa, ela vai interferir toda a nossa existência. Né? Escolhas mal tomadas. Uma vez, eu sempre gosto de contar essa história, porque foi uma das que me marcou muito, né? Um dia chegou uma jovem senhora aqui que ela ia desistir do casamento. E ela sentou à mesa, ela esteve à mesa, né? Estava aqui, chegou, veio a primeira vez no chá. Nesse dia tinha escrito o nome, né, na mesa. E quando ela sentou, o Espírito Santo começou, ela estava afastada dos caminhos, o Espírito Santo começou a ministrar no coração dela, dizer que ela tinha um lugar na mesa e que ela precisava se achegar, e ela ficou muito emocionada, ela chorou muito, muito, muito. E de repente, né, aquela decisão que ela ia tomar naqueles dias, ela, né, ia divorciar, ia separar, e ela decidiu não desistir do casamento dela. Então, muitas vezes, gente, esse parar para pensar é porque às vezes a gente leva a vida tão no automático e a gente vai tomando decisão em cima de decisão, vamos errando o caminho, aí a gente tenta consertar lá e toma outra decisão precipitada e vai se precipitando, vai sempre se atropelando, e quando você vê,
você tá ali numa vida de ruína, os muros estão derrubados, você tá chorando e muitas vezes culpando a Deus e culpando os outros por decisões que muitas vezes você toma, né? Olá, a Rosane falou: Deus me fez agir assim esta semana. Mesmo antes de iniciarmos a leitura de Neemias, passei por uma situação em que precisei pensar, buscar a orientação de Deus antes de agir. E isso, né? E olha o que a Marluce disse: prontos para ouvir e tardios para falar. Isso mesmo. Então nós precisamos, né, estar ali pensando antes do que vai falar, né? Ouvir primeiro, ouvir com atenção. Olha, gente, isso até nas pequenas coisas. Às vezes a gente tá tão atropelada, às vezes o filho vem contar uma coisa, você fala: menino, acelera, fala mais rápido, vai que eu preciso resolver tal coisa. Às vezes o filho vem contar algum problema, aí você já começa a brigar sem antes ouvir o problema. Às vezes você tá brigando com o menino não fez foi nada. Isso eu digo pra mim também, porque eu também sou assim. Às vezes você não deixa nenhum menino ter, você não ouve, né? Num diálogo, gente, a pessoa fala, você ouve, você presta atenção, depois você vai tirar suas conclusões, né? Então, às vezes a gente sai atropelando, assim, não ouve nem o que a pessoa tá falando. Às vezes o marido vem contar uma coisa e o que a gente faz? A gente sai brigando, não prestou atenção. Então, meninas, antes de agir, pense bem na questão, medite naquilo, né? Mas também haja, porque às vezes tem pessoa que quer ficar só pensando. Só pensando. A gente precisa pensar, mas tem hora que a gente precisa decidir e sair de cima do muro. Tem gente que quer viver em cima do muro, e viver em cima do muro não é resposta para ninguém, né? Ou sim ou não. Em cima do muro, não, tá bom? Então, aí o que ele fez? Depois que ele, né, ele pensou, e muitas vezes, gente, eu tô aqui, eu tava conversando com vocês e olhando pra minha mesa, né? Então, a nossa mesa é esse lugar, gente. A nossa mesa é esse lugar pra gente parar, pra gente pensar antes de agir, né? Eu não sei o que você vem fazendo na sua mesa, se você vem orando na sua mesa, se você vem aproveitando esse espaço para estar com a família, para ter conversas, para ouvir antes de decidir muitas coisas dentro da sua casa, né? Olhar para aqueles que estão ali à sua volta, os assuntos. Então precisamos estar à mesa, gente, estar à mesa com o Senhor, né? Buscando intimidade com Ele, ficando mais parecidas com Ele, buscar intimidade com você, com a sua família, né? E você sabe que um dos lemas da nossa comunidade é essa? É um dos lemas da nossa comunidade. Né, trazer as mulheres para perto de Deus, delas mesmas e das suas famílias. Então, precisamos pensar antes de agir. E isso implica tempo, isso implica mesa, né? Esse lugar é um lugar realmente que a gente precisa estar. E aí, o que ele fez? Ele repreendeu os nobres, né? Vocês estão prejudicando os próprios irmãos, né? E aí, ele faz, né? Então, a gente precisa, dentro da nossa liderança espiritual, gente, ouvir e também não ignorar a injustiça, né? Então, ali, Neemias expõe, né? Ele coloca o pecado, ele denuncia o pecado que aquele povo estava fazendo, né? Então, eles vão lá e ele vai e fala: olha, vocês estão sendo incoerentes. Nós libertamos os nossos irmãos e agora vocês querem escravizar eles novamente, né? Então, não adianta, a gente levantar os muros e o coração continuar escravos, né?
Não adianta. Então você pode fazer seus planos aí para 2026, colocar seus sonhos. Mas se não houver mudança de caráter, se não houver mudança do nosso interior, o ano ele vai estar em ruína novamente. Se eu estou trazendo os meus pecados de estimação para 2026, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu preciso me levantar. Eu preciso sair desse lugar, né? Então, era necessário o arrependimento daquele povo, era necessário uma mudança genuína no coração, né? Então, aí a gente coloca assim, né? Quem teme a Deus, ela não vai oprimir ninguém, ela não vai se aproveitar das pessoas, ela não vai usar o seu cargo, a sua posição para benefício próprio, né? Um verdadeiro líder, ele vai ajudar, ele não vai ficar se aproveitando da situação, das dores da pessoa, né? Como é importante isso? Então, nós precisamos prestar muito atenção como que nós estamos seguindo a nossa vida. Então, o pecado, gente, quando eu pensei aqui nesse capítulo, me chamou duas coisas muita atenção. Primeiro, o arrependimento. E segundo, né, a restituição. Porque Neemias pede para que aquele povo restitua, né? Então, vocês vão lá devolver, vocês vão devolver tudo aquilo que vocês pegaram, que não eram de vocês. Então, duas coisas muito fortes, o arrependimento e a restituição. É algo que me chamou aqui bastante atenção. E o pecado, gente, muitas vezes ali eles estavam seguindo o que era de praxe da sociedade. Então, eles só estavam fazendo aquilo que era da vivência deles. E às vezes a gente vai errando na nossa vida. Porque nós vamos seguindo o mundo, nós vamos seguindo o que o mundo vai ditando, nós vamos seguindo a vivência daquele lugar. Então, o pecado, gente, ele se manifesta muitas vezes de forma muito silenciosa. Na exploração emocional, na dureza de coração, no orgulho disfarçado de maturidade, né? No orgulho disfarçado de maturidade, na falta de misericórdia. Nossa, a gente abre essas redes sociais aí, meu Deus do céu, é assustador. No controle, a gente estudou a raiz da rejeição. Controle é terrível, né? É terrível o controle. Na indiferença à dor do outro, a gente vai vendo as pessoas sofrendo, aquilo ali a gente nem dói na alma e a gente não pode ser assim, né? A gente é filho de Deus, a gente precisa querer justiça, a gente precisa querer olhar para as pessoas e querer ajudá-las, né? E até nas escolhas feitas em nome da obra, muitos caem nesse lugar, né? Então, os muros daquele povo estavam subindo, mas eles estavam escravizando uns aos outros. Então, Deus naquele momento, ele interrompe o avanço daquele muro, né? Por conta do coração. E muitas vezes Deus, por que muitas vezes é uma resposta? Porque tá chegando milhares de questionamentos no meu direct, as pessoas falam, Fernanda, mas olha, eu tento mudar. Uma colocou assim, Fernanda, eu escrevia as coisas que eu queria viver, eu colocava no papel as coisas que eu queria viver, mas hoje eu nem faço mais isso, eu tô tão sem esperança. Mas muitas vezes, gente, a gente acha que é Deus, mas Deus, ele quer entregar algo novo pra gente, mas ele não entrega porque um coração tá corrompido. Isso é uma verdade. Nós precisamos corrigir os lugares que estão ali. Deus não vai entregar uma arma na nossa mão. Muitos ciclos estão se repetindo porque eu também estou repetindo as mesmas escolhas. Escolhendo viver da mesma maneira, com os mesmos pensamentos, com as mesmas palavras, com as mesmas ações, com o tipo de sentimento. Eu falei pra vocês, né? Um dia desse, eu amo fazer voleibol, né? E um dia eu tava lá na quadra jogando, né, tal. Passei ali por um momento desafiante no jogo, né? E aí eu
era muito nítido. Os mesmos pensamentos que eu tinha quando eu tinha 14, 15 anos, me afligia com 41 anos. Olha que interessante isso. E se você parar para se observar, minha jovem senhora, se você parar para observar a Marta de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, você ainda vai ver muitos do tipo de pensamento que não muda. A gente precisa, por isso que na palavra fala que a gente precisa renovar as nossas mentes. Precisamos renovar as nossas mentes. Uma mudança de mentalidade. A gente fez um chá que era do trem. E esse chá do trem, ele para mim foi tão forte. Ele, da estação, né? Ele foi tão forte. Foi o chá online que eu fiz. E sabe quando que eu peguei essa palavra? Foi numa aula que eu tava dando na comunidade. E eu fiquei tão emocionada e foi até difícil para me controlar porque eu tava dando aula. De repente eu comecei a ver, muitas vezes o Senhor já nos entregou uma estação nova. E a gente tá presa na estação velha. E eu não consigo embarcar na viagem porque a minha mentalidade não permite. Eu tô presa a dores, a culpa, a lamentação. Eu tô presa ao que não deu certo. Eu tô presa a quem me prejudicou, a quem me falou algo lá em 1900 e bolinha, como eu contei para vocês ontem. Então, como que eu vou embarcar no novo trem? Como que eu vou pegar como eu vou viver uma nova estação? Se o trem já saiu dessa estação, ela tá em outra, eu tô presa na estação velha, ele não vai mais passar ali o trem. Então, se eu vivo sempre cheio de pecado, falando mal dos outros, com inveja, olhando para a vida do outro, em vez de estar olhando para a minha vida, com fofoca, com maledicência, falando mal dos outros, falando mal do meu marido, como eu vou viver algo novo dessa forma, minha amiga? Orgulhosa, vaidosa, né? Naquele momento, os muros foram parados de serem reconstruídos, porque aquele povo ainda estava com o coração tão preso. Os muros estavam subindo, mas eles estavam escravizando uns aos outros, né? Então, meu Deus, a gente precisa mudar, a gente precisa tratar esses pecados. O pecado não tratado, ele vai comprometer o nosso futuro. Guarda isso daí. O pecado não tratado, ele compromete o nosso futuro. Né? A Bianca falou, e foi maravilhoso, eu participei. Como foi bom deixar estações já vividas para a experiência que passou e me forjou. Não é válido reviver situações de que nada somaram em nós. Sim, não é? Mas lá na palavra de Deus, Bianca, fala que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então, se eu estou em Deus, todas as dores, todas as dificuldades, tudo que a gente passou, até aquilo que parece que foi parado, não é, porque a gente está crescendo nesse lugar também. Coopera para o bem daqueles que o amam. Então, é impressionante isso, né? Então, muito. Então, a gente precisa, a gente quer viver um ano novo, a gente quer viver um lar restaurado, a gente quer viver um ministério frutífero, a gente quer viver relacionamentos saudáveis, mas a gente quer viver sem lidar com padrões antigos, sem lidar com atitudes repetidas, sem pecados tolerados, justificativas constantes. Eu não fiz isso por causa disso. Eu não levantei mais cedo por causa disso. Eu não participei do devocional porque eu dormi um pouquinho mais. Eu não sei o quê. Eu não me alimentei direito hoje. Eu não fui pra academia por causa disso. Eu não fiz... eu não comecei meu estudo por causa disso. Eu não tirei minha carteira por causa disso. Eu não consigo melhorar meu casamento por causa do meu marido. É coisinhas, muitas coisinhas, são soma de muitas coisinhas que não dá.
Aí eu quero viver um lar restaurado, eu quero ver o ministério frutífero, eu quero ter bons relacionamentos. Mas eu não quero a parte que me cabe. Né? O pecado sempre vai cobrar um alto preço. O pecado vai sempre cobrar um alto preço e quase nunca ele aparece primeiro no exterior. Ele vai começar dentro de nós. Não adianta mudar, gente, o calendário. Não adianta. E continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas maneiras de viver. O arrependimento, o verdadeiro arrependimento, gente, ele é o grande ponto da virada. A virada da tua história está no teu arrependimento. E arrependimento, gente, não é sentir culpa. Arrependimento não é sentir culpa, porque culpa não leva ninguém a atravessar. Culpa, ele te paralisa. Arrependimento é falar, eu errei, Senhor, me perdoa, eu não gostaria, eu não quero repetir isso daqui para mim está sendo vergonhoso, eu não quero mais. E eu vou lá e eu me arrependo, né? E o arrependimento, ele às vezes ele é público, às vezes você tem que declarar, você tem que falar, né? E ele é prático, né? E ele vem junto com outra coisa, o arrependimento. Que é algo que Neemias pede ao povo, que eles restituam, que eles devolvam. O arrependimento, ele gera mudança e ele vem sempre acompanhado de restituição. Então, eles devolveram o que tinham tomado. Porque o arrependimento verdadeiro sempre gera frutos visíveis, gente. Deus não busca a perfeição da gente. Ele busca corações ensináveis. Arrependidos que desejam reconstruir. Quando há arrependimento, gente, os relacionamentos, eles são restaurados. O ambiente espiritual muda. A obra começa a fluir. A consciência fica leve. O futuro deixa de ser ameaçado pelo passado. O arrependimento, gente, ele não atrasa o ano, muito pelo contrário, ele prepara o ano para que ele seja diferente. E antes de escrever metas, gente, nós precisamos convidar a Deus, sentar e arrepender dos nossos erros. Foi aquilo que a gente fez no nosso primeiro dia. O arrependimento, o que eu preciso confessar, o que eu preciso abandonar, o que atitude eu preciso devolver, ajustar e reparar. Onde eu tenho me justificado quando Deus tem me confrontado. Quais são as desculpas que eu estou colocando para não realizar, para não fazer? Deus não constrói em cima do orgulho, por isso que muitas vezes nós somos quebradas, nós somos, feito, assim, meu Deus, passou o trator aqui em cima de mim. Antes de eu começar esse ministério, o trator passou por cima de mim, mas passou mesmo. Mas de todos os aspectos, eu fui confrontada a olhar e falar, não é por aqui, é por ali, minha amiga. Aí Deus pega ali, né? Lembra que a gente estudou ontem, né? Aquelas ruínas, aquilo que foi queimado, que foi pegado fogo. E ele pega aquilo ali e começa a construir um muro alicerçado, forte, com base, com história, né? O Senhor constrói corações quebrantados, minhas jovens senhoras, né? E nós precisamos restituir. Restituição, gente, é maravilhoso. Não existe construção duradoura sem restituição. Deus restaura o coração, mas ele também, ele alinha as relações, ele alinha as decisões, o caminho, onde houve perda, dano, injustiça. Quando o arrependimento entra, gente, a gente vai... Olha, eu lembrei muito de Zaqueu quando eu estava lendo aqui essa história, né, esse pedaço. Nós precisamos lembrar de Zaqueu. O que ele faz? Quando Jesus, ele para na mesa e o Senhor não fala nada com ele. Ele não fala, você tem que devolver todo o dinheiro que você pegou dos pobres. Não, né? Zaqueu, o que ele faz? Ele fala, Senhor, eu vou restituir, eu vou devolver em dobro tudo aquilo que eu fiz. E ele
Ele arrependeu, ele esteve na presença do Senhor, ele esteve à mesa com Jesus, ele se arrependeu e dali ele restituiu. Então, muitas vezes, gente, a restituição ele é um movimento prático de arrependimento genuíno. É devolver, reparar, ajustar, reconhecer, né? E aí, ele, lá Neemias fala, olha, o povo arrependeu e eles restituíram as terras, as vinhas, o azeite, o dinheiro. Então, o arrependimento limpou o coração, limpou o ambiente, né? Então, porque o pecado quase sempre atinge as pessoas, né? Porque você vai lá e não repara a falta. Tem que reparar. Porque se eu me arrependo, mas não é um arrependimento com ação, não adianta. Às vezes você prejudicou alguém no meio do caminho, minha jovem senhora, você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá naquela pessoa e pedir desculpa para ela. Isso é fato. Porque senão o seu coração ele vai permanecer sempre ali na culpa. Um relacionamento ferido, a consciência da gente fica pesada e aí a gente não consegue fluir, né? Então a gente precisa ir restituir o que precisa fazer. Você tem que pedir perdão para alguém, né? Tem que honrar a vida de alguém. Precisa fazer, então vai lá fazer isso. Tem que resolver, né? Então a gente precisa ir lá pedir perdão com clareza, sem justificar, sem ficar, olha, eu vim aqui te pedir perdão, mas eu fiz aquilo porque você fez aquilo, querendo humilhar o outro. Isso não é arrependimento. É desculpa, eu errei. É sobre você, não é sobre a atitude do outro. Pedir perdão, devolver honra onde houve desonra. Né? Muitas vezes a gente foi muito negligente com pai, com mãe, né? Com alguma autoridade sobre a tua vida, sobre um ex-pastor que passou aí na tua vida, alguma liderança. Não tem como fluir, gente. Muitas famílias estão, a gente vai ver, né? Qual é a maior dor do ser humano? São laços que são quebrados. Então, se eu preciso restituir, eu tenho que ir lá, corrigir, né? Uma fala que feriu. Você sabe onde você está deixando teus rastros. Ajustar uma postura injusta. Às vezes você culpou alguém, às vezes você teve uma atitude de injusto, reconhecer os limites que foram ultrapassados. A gente precisa ir pedir perdão, a gente precisa arrumar aquilo que a gente bagunçou, Arrumar os caminhos para que o novo de Deus chegue na nossa vida. É uma reparação do nosso erro, né? Se a gente quer um ano leve, um lar em paz, relações saudáveis, o que eu preciso ajustar para avançar? Sabe? Então a gente precisa resolver essas questões. Eu preciso devolver, reparar, reconhecer. Como que eu preciso alinhar meu coração? Que Deus me mostrou, mas eu tenho adiado, né? Eu estou tentando avançar sem corrigir o caminho. Então a gente precisa pedir, ter um coração sensível, não apenas para a gente se arrepender, mas para obedecer, né? E restituir, né? Então a palavra de hoje é: eu quero avançar para o meu 2026, eu preciso restituir onde eu baguncei, eu preciso arrumar onde eu baguncei, eu preciso ser agente de transformação e muitas vezes ir lá honrar aquela pessoa que eu deixei, né? Fernanda, eu não consigo, é muito forte isso pra mim. Então, minha amiga, eu posso te dizer, você vai permanecer na mesma. Se você não fizer uma ação, se você não gerar um movimento, minha amiga, você, às vezes, é mandar um áudio. Olha, fulano, isso. Às vezes, comece com uma oração, comece orando hoje, né? Quando a gente for orar aqui, eu já oro por essa pessoa, já oro por essa situação, já vai pedindo para Deus graça, já vai pedindo para o Senhor um coração sensível, já vai pedindo para o Senhor força, né? E é isso. Vamos nos alinhar, né? Então, a palavra de hoje é isso.
É tudo isso, digerem. Ai, meu Deus. Marcou muito. Era essa a palavra, né? Quando eu comecei a ler, aí já veio essa palavra na minha mente. Restituição. Restituição. E às vezes, né, é tão engraçado que a gente vai na igreja e aí a gente vê, né, que vai ser restituído, você vai ser restituído, você vai ser restituído. Minha amiga, às vezes a gente tá só pensando no que eu vou ser. Não, e quem eu preciso restituir? Quem que eu preciso restituir? Quem que eu preciso honrar que eu desonrei? Quem que eu preciso pedir perdão? Às vezes, quem que eu pedi dinheiro emprestado e não devolvi? Então, a palavra restituição, ela tá bem aqui, ó, grande, restituição. Meu Deus. Ai, Marília, eu vim da Assembleia, né, minha amiga? Da Assembleia. Só que agora eu tô passando por um processo de transição, né? E eu estou indo para outra igreja. Tem uma mais batista, sabe? Mas é isso. Mas meu coração é assembleiano. Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus, né? Pedindo para Deus, né, que Ele nos dê um coração sensível. Precisamos ter um coração sensível à vontade de Deus. Ai, Senhor, perdão, Pai, pelas nossas falhas. Perdão, Pai, pelas palavras que muitas vezes proferimos, Senhor, que ferem, prejudicam. Nós queremos, Senhor, viver a Tua boa vontade. Deus, perdão, Senhor. Perdão pelos nossos irmãos que muitas vezes nós ferimos, Jesus. Nos perdoa, Senhor, porque nos magoamos, porque somos muitas vezes duros. Queremos, Senhor, sermos leves, Senhor, como Tu pedes que sejamos. Queremos ser sensíveis, Senhor, à dor de tantos outros corações. Que a nossa mesa, Senhor, seja um lugar de alimento fresco para servir aqueles que caminham conosco, Senhor, e também tantas outras mulheres. Que elas possam chegar nas nossas mesas, Senhor, e ter o alimento, Jesus, que foi preparado por Ti. Vai selando as mesas, Senhor. Vai, Jesus, preparando os ambientes para que cheguem outras mulheres, Senhor. Mulheres estas que precisam de Ti, Senhor. Precisam receber a Tua palavra. Vai selando as nossas mesas, Senhor. Vai cuidando, Jesus, que a nossa mesa possa ter restituição, Senhor. Alimento, Jesus, fresco, Senhor. Águas que mata verdadeiramente a sede, Jesus. Ah, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que é real neste ambiente. Ah, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos o Teu nome e Te entregamos, Senhor, as pessoas, as nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoe essa nação, Senhor. Abençoe a nação brasileira, Jesus querido.
que ela possa estar alicerçada, Senhor, na tua palavra. Muitos dizem, Senhor, que essa terra não tem mais jeito. Muitos dizem, Senhor, que aqui não tem solução. Mas assim, Jesus, como fizestes com Neemias, aonde as ruínas foram sendo o alicerce para um novo tempo, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, sobre essa nação brasileira. Jesus vai levantando homens e mulheres de bem, Senhor, que desejam ser como Neemias, que lutam contra as injustiças, Senhor, através da ação. Levanta essas mulheres, Senhor, mulheres estas que estarão com a palavra na mão, Jesus, e com o serviço na outra. Senhor, nós queremos te entregar esta nação, esta bandeira, Senhor, que diz ordem e progresso. Que as tuas mãos generosas, Senhor, estejam sobre esta terra. Que as águas que vêm diretamente do teu trono, Senhor, possam limpar os ambientes, alcançando aonde a dor há sofrimento, Jesus. Levantam mulheres Neemias que lutam contra a injustiça, servindo a esta pátria amada, o lugar este, Senhor, que será o celeiro do avivamento, Jesus querido. Obrigada, Senhor amado, porque nos deste a oportunidade de estar nesta terra, servir nela, Jesus, e viver o grande avivamento. Nós somos a geração eleita, sacerdote real, que empunhamos as nossas mãos no servir a esta pátria amada, na palavra, no discernimento, nas ações, no amor. Povoemos esta terra de amor, porque o amor de Cristo cobre multidões de pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Ai, Jesus. Amém. Amém, meninas. Ai. Amém. Gente, eu estou passada. Vamos embora em silêncio, pode ser? Depois lá no grupo a gente conversa, né? Tá bom? Vamos nessa atmosfera de paz. Quando eu orava, o Espírito Santo passeava, sabe, em cada ambiente. Ele vai renovando os corações, né? Se sinta renovada nesta manhã. Se puder, onde você estiver aí agora, louve ao Senhor, agradeça, que a mão dele passeou sobre este ambiente. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Amém? Já sei o próximo livro, já passei para vocês, Ego Transformado. Eu vou colocar lá no grupo, tá bom, Márcia? Baratinho, maravilhoso. E é isso, minhas amigas. Beijos. Vamos conversando lá no grupo depois. Eu vou colocar lá no grupo, tá bom, Marta? Vou colocar lá, tá bom? O nome do livro. E aí vocês compram, tá bom? Tá. Beijo. Ego Transformado, o nome do livro, tá? Tchau.